Alô você, estamos de volta com mais um episódio do seu podcast Biplan Conversa Afinada. Biplan Conversa Afinada você já conhece e a gente agradece pela sua visualização, pela sua audiência maciça. Estamos batendo mais de 300 mil visualizações mês graças a você. E nós, como sempre, no Biplan Conversa Afinada, estamos trazendo pessoas interessantes. Hoje, nós não vamos reprisar, nós vamos entrevistar a nossa primeira entrevistada lá atrás, há um ano atrás, a Sandra Valéria, que vai falar sobre espiritualidade, sobre assuntos inerentes à paz de espírito, ao encontro das pessoas consigo mesmas. Sandra Valéria, bem-vinda ao Conversa Afinada de hoje. Boa noite, Máximo Ricardo, que essa sua iniciação venha lhe trazer muitas felicidades. Bom, muitos progressos, né? A gente agradece. Boas amizades, que a gente tem que vibrar sempre na positividade do universo. Esse é o meu lema, vibrar na positividade do universo. Sandra Valéria, nós sabemos que você esteve aqui com a gente em julho do ano de 2025, quando a gente lançou o podcast. Você foi a primeira pessoa que aceitou o nosso convite, uma generosidade imensa. Muito obrigada. E eu fiquei muito agradecido por isso. Nós estamos de casa nova, né, em estúdio próprio. Eu pensei, intuí que seria importante, já que você deu a pontapé inicial naquela época, que você também viesse para essa nova época, essa nova era do nosso Biplan Conversa Afinada. E as pessoas já te conhecem. Você é uma pessoa... Fala um pouquinho sobre você, um pouco. Meu nome é Sandra Valéria, né? E eu tenho uma caminhada assim, na espiritualidade bem extensa. Quem me acompanha no TikTok, meu nome é Madalena no TikTok, já sabe da minha história, né? É uma história de peregrinação diante das religiões, da curiosidade do que é Deus, o que é Jesus Cristo, o manifestar de Deus. Então, assim, o que eu falo sempre, a gente não aprende a montar em uma bicicleta sem tomar uma quedinha, não é verdade? Então, dizem que é desse jeito, né? Caindo, levantando e que se aprende. E também a idade nos traz mais experiência e também a fé, né? Então, hoje eu vou falar da provisão infinita, né? A chave da provisão infinita através da manifestação da tua fé. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos começar do princípio e vamos por partes. Vá. Sandra, a tua religião, você acredita em quem? Você é cristã, você crê em Deus, você é budista, você é xamanista? Como é mesmo? Você tergiversa nessas variáveis ou você é uma pessoa convicta? Hoje, né, eu estou numa pegada da manifestação do eu sou em ação, né? O eu sou em ação é uma comunhão de todas as religiões e filosofias afim e que traz, sim, Jesus Cristo como o nosso único Salvador. Exato, porque eu sou cristão e esse eu sou é uma autodenominação do próprio Deus. Em algum momento ele mandou um profeta se dirigir a um rei, mandar um recado para o rei. Aí o rei virou para ele e falou assim, mãe, ele vai me perguntar quem me mandou aqui, se diga que foi o Deus eu sou. E desde então a humanidade tem participado com essa coisa crística, com essa energia do próprio Criador dentro de nós mesmos. É mais ou menos isso que você professa? Assim, vamos partir para uma coisa assim bem simples, né? O ser humano, ele tende na sua criação, no desenvolver da sua vida, a manifestar, pensar negativo, né? Aí eu trago uma proposta de 21 dias de pensamento positivo, onde você introniza a energia de Deus em você. Aí é o eu sou em ação. Porque quando você traz o Espírito Santo de Deus em você, que ele flui,
ele age e flui através da meditação. Você consegue melhorar a sua vida em todos os âmbitos. Ok, eu acho isso muito interessante. Essa questão de entronizar o Senhor Jesus Cristo no trono do coração é uma coisa do cristão, né? Do protestante, do cristão batista, enfim, do cristão renovado que tem uma fé materializada em Jesus como Salvador. Mas como é que você passa isso para as pessoas? Você tem um canal do TikTok? Como é essa participação sua? Eu vou passando aos poucos, porque assim... No TikTok? Isso é uma vivência que você aprende com muita leitura, né? Então, eu fiquei na filosofia durante 30 anos e a gente sabe que se a gente não tiver fé, manifestação da fé em ação, você não consegue nada, né? Se você vibrar somente no negativo, claro que somente coisas negativas vão acontecer na sua vida. Então, tipo assim, vamos dizer, eu sou uma professora. Eu acordo de manhã, aí eu faço minhas atividades diárias de oração, meditação, e abro o TikTok e pergunto aos meus seguidores: já agradeceu a Deus o dia de hoje? Importante. Vamos agradecer Isso a é Deus. importante, muito Senhor, importante. muito obrigado por mais esse dia. Que o Senhor abençoe o nosso dia com toda sorte de bênçãos. Claro que o Divino Espírito Santo ele está em ação. Aí às vezes eu ensino, vamos fazer meditação, não ensino a meditação Shisokan, que é uma meditação japonesa oriental, mas eu falo assim, olha, vocês vão à rede local, pesquise o Ho'oponopono mágico, faça exercícios de respiração, antes de vocês começarem a fazer a oração. Aí sempre eu estou com uma ideia. Quando eu tenho uma ideia, eu tenho um enfoque, eu vou lá, ligo o celular e passo para os meus seguidores. E aí, esses dias eu estava falando para um amigo meu, eu falei, gente, mas ninguém me critica. Às vezes eu abro uma live, né? Aí hoje tinha uma menina no TikTok. Ela falou assim, mas para você conseguir monetizar no TikTok, você tem que ficar tantas horas fazendo live, você tem que receber tantas florzinhas, você tem que receber galáxia e não sei o quê. Então, assim, a minha proposta é levar o maior número de pessoas que é possível, sim, ser feliz. É possível, sim, ser próspero e que a felicidade é aqui agora, o paraíso é aqui agora, em meio a esse caos. Você consegue ser feliz serenando sua mente. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta, porque as pessoas que não te conhecem ficam curiosos, querendo saber como é que foi esse início dessa caminhada sua até você chegar nas redes sociais. Porque ouvindo você falando, a gente conversando fora das câmeras, você toca muito no assunto do Ho'oponopono mágico, que é um rito. Uma ferramenta. É uma ferramenta e o nome mágico, o nome mágico, ele traz à luz uma coisa bem esotérica. Presta atenção, ele traz uma coisa que muitas vezes pode desviar um pouco daquele propósito teu. Você também fala muito sobre como é que é o nome? Shisokan. Shisokan, que vem da arte Mahikari. Não, vem do shintoísmo, né, que é uma religião oriental japonesa. Então não é da Seicho Noye nem da Mahikari. É da Seicho Noye. Então pronto, vem da arte da Seicho Noye, que é uma filosofia japonesa. Exatamente. Do professor, que ele propaga a melhora do comportamento humano, mas fala muito em Jesus, fala muito na Bíblia. Então me conta um pouquinho dessa caminhada sua por essas diversas áreas e por que você chegou ao ponto de entrar na rede social. Hoje você tem aí
Quando tem pouca gente, tem mais de 1.000 pessoas assistindo você ao vivo, acho isso importante. Você tem mais de 15.000 pessoas que te seguem. Como foi essa trajetória sua? Como é que você começou com isso aí? Gente... Você é cristã? Você foi batizada na igreja católica? Como é? Eu sou de origem católica, apostólica romana, né? Fui educada numa escola católica e minha avó, por parte de pai, era da Legião de Maria, então eu fui batizada. Você estudou em escola católica? Qual foi o colégio? O Colégio Paulo VI. Paulo VI, do saudoso Frei Serafim. Um beijo pro Frei Serafim, que Deus o tenha em um bom lugar. A sua câmera é aquela ali, viu? Não olhe para outra, não. Um beijo a Clóvis Pial, que foi meu professor maravilhoso, meu amigo. Que muita gente, né? Boa foi professor lá. Albuquerque. Então, assim, foi uma escola, assim, divina na minha vida. Foi, assim, uma coisa, assim, que eu queria voltar. Mas a gente não pode voltar no passado, né? Não, a gente lembra só, né? As boas lembranças. Não, do passado a gente tem que lembrar somente as coisas boas, né? Lembrar do passado, quando eu fiz a primeira comunhão, quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Eu fiz os meus estudos, passei por todos os ritos católicos. E aí... por um problema ou outro, uma ilusão da minha mente, aí eu comecei a enveredar por outras religiões. E a minha avó, né, a mãe do meu pai, como ela era da Legião de Maria, ela falava assim para mim: minha filha, você pode ir em qualquer lugar, só que você tem ideia que o batismo é um só. Você já foi batizada. Então, todas as religiões evangélicas eu conheço, né? Chegou a frequentar a igreja evangélica? Cheguei a frequentar, ficar uma temporada. Cheguei a, a Yamaricari. Fui convidada várias vezes para estudar no Rosa Cruz, né? Tive uma passagem pela maçonaria, uma passagem longa. E tudo isso é uma bagagem. A maçonaria não é uma religião, não, é uma fraternidade. Uma fraternidade, né? Mas eu fui sempre convidada. A Ordem Rosa Cruz também é uma fraternidade mística. Mas aí não deu tempo eu estudar o Rosa Cruz. Fui convidada 4 vezes, analisei e falei assim: não, vamos parar por aí, porque todo conhecimento que você tem responsabilidade sobre aquele conhecimento, né? Ainda mais como diz Antoine de Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, tu te tornas responsável por tudo que tu cativas. Aquilo que tu cativas, eternamente responsável. Mas aí você passou por essas fases e você chegou a Seichonoye. É minha paixão, né? O ensinamento do professor Masaharu Taniguchi. Eu sou, assim, encantada, porque eu passei por toda essa caminhada, por toda essa etapa, e cheguei à conclusão que a fonte inesgotável, a fonte caudalosa, é o ensinamento do professor. Para mim. O ensinamento do professor é um ensinamento maravilhoso. Ele é o guia da minha vida. Qual é basicamente o ensinamento que esse professor, que você chama de professor, ele professa que tipo de ensinamento? Qual é a base, a coluna vertebral? A coluna vertebral da Seichonoye é você agradecer a todas as coisas do universo. Então, você vai conhecer uma pessoa da Seichonoye, a forma dele agradecer. Tudo ele agradece com sincero muito obrigado. Então, as pessoas que não conhecem a filosofia da Seichonoye, você é daquele lugar que fala muito obrigado. Legal isso, né? Muito obrigado. Assim. Acho um dos cumprimentos humanos dentro da sociedade de maior valor, porque desperta uma coisa chamada gratidão, e gratidão é tudo que agrada a todo o universo, ao Deus que criou todas as coisas. Mas aí você chegou na Seichonoye e como foi? Ficou lá, saiu, foi para outra igreja? Não, você fez aí o quê depois da Seicho... Quanto tempo você passou na Seicho? Na Seicho quase...
20 tararaca, eu não sou ruim de conta, né? Até hoje eu dou uma passadinha lá. Mas você ficou um tempo lá fixo, né? Frequentando diariamente. Fiquei uns 20 anos. E o que você auferiu no seu aprendizado humano, nessa senda espiritual, de lidar com o outro, de desenvolver essa questão aí de você sentir a empatia, né? E sentir o que o outro sente. Porque essas filosofias sempre colocam a gente no lugar da outra pessoa. Nos ensina a agradecer. Não, aí é bem complexo. Não precisa falar tudo, mas resuma. Não, a Seiti-no-Ui é o seguinte. Ela coloca você numa missão. Por exemplo, você tem um cargo dentro da Seiti-no-Ui. Certo. Aí você tem uma missão com uma pessoa. Aí você vai usar da técnica, né, do magistério da professora e você vai dar ferramenta para aquela pessoa. Se aquela pessoa ela não conhece a doutrina, não precisa conhecer. Se ela tem uma religião, não precisa. Então você vai dar subsídios para que ela mesma saia daquele emaranhado em que ela está. No caso, a pessoa que esteja com algum tipo de problema financeiro ou de relacionamento, ela encontra na filosofia do professor Masaru Taniguchi uma forma de se autocurar através dessa filosofia. Ela se autocura. E como é que faz essa autocura? Frequentando lá e só? Não, porque assim, dentro da sutra sagrada, fala, se você tem algum problema, procure um preletor, que é professor, um orientador. Que tem lá na Seiti-no-Ui. E faça uma confissão. É a mesma coisa de você ir ao confessionário. Quando você chega para conversar com o padre, ele lhe dá uma penitência, você faz a penitência, depois você vai lá e toma a hóstia sagrada. Ou não toma a hóstia. E na Seiti-no-Ui não é diferente. O preletor, ele não lhe fala nada, ele vai lhe ouvir, certo? E depois ele faz uma breve oração e lhe passa um exercício que você tem que fazer em casa. Parece uma técnica da psicologia, né? É assim mesmo. A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com escuta, vamos dizer assim, bastante interessada, não é? Sensível, questionamento socrático e esses trabalhos em casa. Quando você sentir isso, você me traz anotado. Isso. Então é um trabalho espiritual, mas também psicológico. Utilizado, inclusive, na Igreja Católica, através do confessionário, sim, né? Com a Igreja Católica, a Seiti-no-Ui também deixa a pessoa bem livre, certo? Certo. Você não é obrigado a fazer, você leva para casa. Aqueles felizardos que fazem, aí tem um despertar. Nem sempre aquilo que você quer, né? Nem sempre aquilo que você quer, que você anseia, que você tem vontade, não é da vontade de Deus. E se você fizer a prática, Deus ele vai manifestar em você através do seu pensamento. Ok. Eu queria que você me desse, Valéria, um exemplo de uma meditação. Você trouxe algumas coisas aí, tem algumas passagens. Não. Eu fiquei interessado, porque é curioso, você que está me vendo, que não conhece sobre a filosofia, assim como eu também não conheço, só conheço de ouvir dizer. Não, eu vou fazer aqui um básico da meditação Shisokan, né? Vai fazer? Vou. Então quero ver. Vou fazer um básico. Você senta, né? Quem não tem um hábito, senta numa cadeira ou fica deitadinho. Aí você serena a sua mente. Serenar é tirar todos os pensamentos. Serena a sua mente. Inspira o ar no baixo ventre. Solta. Depois você faz isso umas 7, 8 vezes. E aí depois você começa a sua oração.
O agir e o fluir de Deus age e flui na minha vida. Flui, flui, flui para o meu interior. Basicamente isso. E aí a gente fica, ó, É relaxante. porque você precisa, no cotidiano dos ocidentais, nós enchemos muito a nossa mente de um lixo, de um pensamento, porque isso pode não dar certo, de uma insegurança, será que vai chegar o final do mês, eu vou ter o dinheiro para pagar o boleto? Entendeu? Então, quando você serena a sua mente, até essas coisas, essas finanças, começa a ficar mais leve, porque você começa a ter a mente rápida, você começa a não gastar tanto, porque tem gente que gasta mais do que ganha, não é verdade? Então a gente É o precisa. mau hábito do consumismo, né? Exatamente. Moderno, Então, né? o ocidental, o ocidente passou por um período de escassez muito grande na década de 70, na década de 80 e na década de 90 que começou a prosperar e esse consumismo exacerbado, entendeu? Então, assim, nós da Seitinoye, a gente tem esse lema de que a beleza, ela brota de dentro para fora, né? É a áurea dourada. A gente chama da áurea dourada, que não precisa uma roupa de marca, não precisa um calçado de marca. Você consegue ser belo, ser bela, sem muita coisa, porque hoje a beleza ela é muito externa, entendeu? As pessoas estão preocupadas muito com o externo e despreocupado com a espiritualidade, com o interno, com o coração, com a mente. E com isso as pessoas estão ficando insatisfeitas e doentes, né? Então você está querendo me dizer que esse trabalho que você faz no TikTok É, é um trabalho voltado para a solidariedade humana e dirigida a pessoas que precisam encontrar uma iluminação no caminho da vida, no seu dia a dia, seus relacionamentos profissionais, é, amorosos e também na questão do autoconhecimento. É por aí? é a pessoa, né? Primeiro você, segundo você, terceiro você. Sem pensar em nada, somente em você. O trabalho que eu faço é totalmente voluntário, né? Então, assim, eu não tenho hora, eu não tenho dia, né? A hora que eu tenho disposição, eu vou lá e faço um trabalho voluntário. Lembrando que a espiritualidade, esse tipo de espiritualidade não está aberta a todas as pessoas, entendeu? Então, não são todas as pessoas que afinam com essa espiritualidade, né? Então, aquelas pessoas que me acompanham são as pessoas que realmente estão afinadas, são as pessoas que estão despertas. É por isso que eu falo, é o despertar do eu sou em ação. Ok, Sandra Valéria. Vamos falar agora das práticas do seu dia a dia. Você é uma pessoa que se dedica a essa área espiritual, mas também você tem dentro da sua família, você utiliza essas técnicas no seu cotidiano, na sua vida, com suas amizades, seu relacionamento com pais, com filhos. Como é que você pratica? Como é que você consegue harmonizar Bom, esses ensinamentos com a sua vida pessoal? vou lhe falar aqui. Com relação à família, né? Quando eu comecei a prática, meu pai e minha mãe falaram assim: gente, a gente precisa ir na Seitonoye para ver o que que é isso. Eles Porque viram. foi uma mudança muito grande e meu pai começou a frequentar um tempo e ele passou por um despertar também muito grande e
problemas familiares. Sempre tem, né? Toda família tem, nós isso aí não podemos viver em um mundo de Alice no País das Maravilhas. Nós não podemos. Sempre tem uma coisa, sempre tem outra, mas assim, hoje eu vivo a minha vida mais tranquila, eu sou enfermeira, hoje eu vivo minha vida mais tranquila, mais reservada, mais guardada. Você escolheu né? essa profissão de enfermagem por causa da tua espiritualidade ou a tua profissão de enfermagem te levou a se espiritualizar? Também Porque não. tem muito a ver. A enfermeira, Não. a enfermagem é uma doação sem trégua. Mas não teve nada Não é a assim? ver. Não teve nada a ver. Tem certeza? Não. Uma coisa não levou a outra? Não. Foi uma coincidência. Sempre eu tive vontade de fazer medicina. Certo. Mas como eu me casei muito nova, Foi mãe. fui mãe muito Foi mãe. nova. Quantos filhos você tem? Só uma filha. Uma filha. Maravilha. Uma filha. Então, assim, eu fui mãe muito nova, aí eu tive que estudar, eu tinha que tomar conta da minha filha. Eu falei, não vou dar conta de fazer medicina, né? Aí eu fiz enfermagem, porque eu fui mãe e fui pai, com a ajuda do meu pai e da minha mãe. Maravilha. Né? E não é fácil você criar filho no tempo de hoje. Adolescente não é brincadeira. Mas, graças a Deus, a minha filha era uma menina medrosa. Quando eu chegava para ela e falava assim, olha, isso. Aí ela não fazia. Então, hoje, né, agora em julho, ela deve estar chegando por aí, vai casar. E vai casar doutora engenheira agrônoma. Está terminando. Que maravilha. Doutorado na Espanha. É tudo que um pai, uma mãe, né, deseja de um filho. Eu me sinto né? assim, sabe? Porque eu não fui mãe Nutella, né? Eu sou a mãe raiz, então às vezes por isso, você fez isso, você fez aquilo. Não me arrependo, porque eu não sou aquela mãe que passa a mão na cabeça, né? Os então, tempos também eram outros, né? Ela chegou onde ela chegou, mas era outro, mas se eu fosse uma mãe Nutella, ela não teria chegado onde ela chegou, né? E no desenvolvimento do seu cotidiano, no seu dia a dia, como é que você harmoniza isso com esses conhecimentos que você tem? Porque, se você me permite, me dá a impressão de que você se devolta a muitas pessoas. Eu mesmo já observei que pessoas que têm esse tipo de conhecimento atraem. Do nada, você está num ambiente e aparece alguém. Acontece isso com você? Acontece. Pedindo um conselho, Não. falando da vida pessoal? Aí, quando pensa que não chega e fala. Né? Acontece, então? Esses dias eu estava com um amigo meu, aí nós paramos, aí ele falou assim, olha, você não conversa com meu amigo não, que ele é isso e aquilo. Aí o amigo dele foi lá e encostou, e aí o cara simplesmente fez tipo assim, pá, desabafou. Aí ele falou assim, poxa, ele nunca falou isso nem para mim. Eu tenho esse negócio das pessoas chegar e eu, por incrível que pareça, depois eu esqueço. Eu falo, eu nem lembro mais, porque quando a gente vai ouvir uma pessoa com professor, é importante que a gente vai ouvir, você ouve por um lado e tampa pelo outro. São três profissões, são três profissões onde o juramento do segredo é mais do que uma ética, é quase uma obrigação de lei, né? Que é o padre, o médico e o advogado. São três confessores. E o enfermeiro também. São três confessores onde a lei pune se abrir. Até o jornalista também, se eu não me engano, tem a questão da fonte, né? A fonte jornalística, ela é preservada por lei federal, por Constituição. Então, são profissões realmente muito sensíveis, são sacerdócios, Sandra Valéria. Eu queria te parabenizar você. Muito obrigada. Por essa caminhada sua. Muito obrigada. Me fala aí, fala um trechinho aí de alguma coisa aí pra gente. Né? Para terminar a nossa entrevista com chave de ouro. O tempo, rapaz, o que é isso? 40 minutos, mais de 30 minutos. Rápido, parece que começou agora. Este livro... A plateia toda aí, todo mundo gostando. Olha, esse livro... Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Uau! É um livro de cabeceira do professor Masaharu Taniguchi.
Eu sou apaixonada por este livro, né? Aqui no capítulo 7, ele fala que Deus... Leia um trechinho para a gente, não muito longo, que é para a Não. gente contemplar o nosso, Eu a vou nossa audiência. Eu vou ler a mentalização. Eu vou só falar um esboço. Fica à vontade, viu? Olha, ele fala aqui Quando eu convido que para nós pessoa... somos manifestação criadora de Deus. Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós para professar, mostrar a fé. Jesus Cristo, através da fé dele e da fé da outra pessoa, fez demonstração de várias curas, de várias caridades. Ele mesmo disse, o próprio Jesus Cristo, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esta montanha, tira-te ao mar e ela não terá escolha. Ou seja, se você tiver fé, fareis muito mais coisas do que eu mesmo fiz. O próprio Jesus disse isso. Então, assim, nesse capítulo 7 aqui, ele fala que Jesus Cristo é o próprio Deus. E você também é Deus. A mesma ferramenta que Jesus usou, você também pode usar. É a fé. Que coisa linda. Entendeu? Entendeu? Agora eu vou fazer... Maravilha. Uma breve mentalizaçãozinha. Palavras a serem mentalizadas. Neste momento, conscientizei-me de que a minha natureza verdadeira se identifica com a de Deus. Compreendi que Deus é o todo de tudo, sendo assim, nada há além de Deus. Existe de verdade. Nada além de Deus existe de verdade. Deus é o todo de tudo. Por conseguinte, se existo nesse mundo, é porque sou um com Deus. Se existo, logo sou um com Deus. E porque eu sou um com Deus, recebo dele tudo que é bom e tudo que é inerente à natureza divina. Possui tudo que Deus possui. Quanta bênção, quanta dádiva, quanto júbilo. Deus é onipotente, portanto, também possui capacidade infinita. Muito obrigada. Muito bonito. Muito obrigada. Sandra, muito bonito, muito esclarecedor, é uma filosofia maravilhosa. As pessoas que quiserem encontrar com você através das redes sociais, do TikTok, como no é? Você tem um nome... Sandra Valéria Deniz, D-E-N-Z no Instagram, no Facebook também, e no TikTok é Madalena. Madalena. Aí lá você abre a live, as pessoas te fazem perguntas ou apenas te escutam? Eu tenho o perfil no TikTok. Tá. Madalena. É. Uma homenagem a Sandra Rosa Madalena? Em homenagem a Sidney Magal. Não me diga que você é fã deste rapaz. Claro que sim. Excelente cantor. Olha, Sandra, Valéria, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Nós aqui do Biplen Conversa Afinada, nós temos uma maneira eclética, né, de receber as pessoas. Você que já nos conhece, está acostumado com artistas religiosos, artistas de diversas artes, psicólogos, médicos, mentores, professores, advogados, músicos, estão passeando por aqui. Eu te agradeço pela tua participação, por você ter aceitado o nosso convite mais uma vez, ter doado tão graciosamente desse tempo maravilhoso seu, porque o tempo passa e a gente praticamente não sente. As pessoas se sentem muito contempladas com isso. Mais alguma coisa que você queira dizer? Júnior, que Jesus possa abençoar essa tua caminhada com toda sorte de bênção, que te cubra e te guarde. Amém, querida. Muito obrigada. Mais alguma coisa que você queira dizer? Tá ótimo. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Tá aí. Nós chegamos ao final de mais uma edição, mais um episódio do seu podcast Conversa Afinada. Eu sei que você percebeu que nós estamos aqui também
inaugurando hoje uma nova casa e nós estamos vindo com uma novidade. A partir de hoje, a partir dessa semana que vai entrar, você vai ter à sua disposição um podcast voltado para o ramo, para a área imobiliária. Então aqui nós estaremos entrevistando donos de imobiliária, nós estaremos entrevistando consultores imobiliários, corretores de imóveis com Cresci, vão estar trazendo novidade para você. O nome do podcast é Valor Imobiliário, que você encontra as referências no @Biplan no Instagram e no YouTube. Biplan Conversa Afinada, tem o nosso canal lá. Siga-nos pelas redes sociais. Muito obrigado a vocês pela audiência e nós estaremos de volta na próxima quarta-feira com mais um Biplan Conversa Afinada para você. Até lá!